Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de narcisistas, imagine. Então, saibam vocês que narcisistas são homens, mulheres, tudo quanto é tipo de pessoa pode ser um narcisista. Então a gente fala muito desse tipo de personalidade que são os abusadores emocionais. Eu já falei bastante sobre as pessoas que costumam ser vítimas desses abusadores. E a gente vai entender hoje que tipo de abuso que existe. Eu estou só aguardando o pessoal chegar. Bem-vindo todos que estão chegando. Muito bom estar com vocês para mais uma live. Toda terça-feira a gente se encontra e a gente vai falar das características das pessoas narcisistas, quais são os tipos narcisistas que existem por aí. Será que todos são adoecidos? É claro que não. Existe um narcisismo que é saudável, existe um narcisismo que é o amor a si próprio, que é a evolução do narcisismo, né? O amor a si próprio numa medida saudável, onde a pessoa pode se enxergar, gostar de si mesma, que se chama autoestima, e ainda assim poder enxergar no outro a beleza do outro e poder também aplaudir a vitória do colega, do marido, da esposa, de quem quer que seja. Então esse é o narcisismo que a gente fala que é o narcisismo saudável. E tem muitas pessoas que estão em bastante equilíbrio e que estão super bem e que são esses dentro desse espectro saudável que engloba uma boa autoestima, certo? Agora, quem será que é o narcisista abusador, aquele que só vê a si mesmo e que ficou encantado pela própria imagem, como aquela história do narcisista da mitologia, do Narciso, que ele se viu o reflexo dele, ficou apaixonado por ele mesmo e ele acaba se encantando, ele fica corrompido pelo próprio autoencanto. Olha que coisa incrível, né? Como que a pessoa se encanta consigo próprio, né? Então, a gente vai pensar nos dias de hoje, o que acontece com esses narcisistas que eles atuam e são e se percebem melhores do que os outros. Eu não vou entrar em contato, falar com vocês hoje sobre como que se desenvolve esse tipo de patologia, mas eu vou garantir para vocês que é uma patologia mental e que chega a ser uma característica de adoecimento importante e que precisa cada vez mais ser vista como um adoecimento mental e precisa se conhecer que esse é um adoecimento mental, porque as vítimas, quando estão no lugar de vítimas, muitas vezes elas não sabem que elas estão sim lidando com mães, com pais, com parceiros narcisistas. E eu vou falar do modo da mulher para o homem, do homem para a mulher, mas eu quero que vocês saibam que não existe não tem uma apologia que o homem é narcisista, que a mulher é narcisista. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tô dando boa noite para todos aqui. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês e muito bom poder passar esse conhecimento para quanto mais despertos, melhor, não é? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que uma das características fundamentais do narcisismo, quando ele é patológico, é uma crença que eles têm de acharem que eles são melhores e são superiores a todos. Então, pode acontecer, Juliana querida, a gente se falou
há pouco. Bem-vindo a todos. E a gente, Renan, então a gente sabe que o narcisista, quando ele é patológico, ele se julga assim um ser especial, único, como se ele é o que é o maior merecedor de tudo, ele é o que tem que ter todas as regalias e geralmente eles querem só entrar em contato com aquelas pessoas que têm status elevado e depende do que significa status, pode ser a pessoa da igreja que tem status mais elevado, pode ser financeiramente, mas eles têm um ideal altivo muito grande e eles vão querer estar exatamente juntos com as pessoas que estão no nível do ideal que eles acham que é superior, até porque eles também estão nessa situação de se sentirem especiais e únicos, tá? Então eles têm grandes fantasias de sucesso, de poder, se acham magnânimos, maravilhosos, superiores a todos, se acham os bons, né? A última bolacha do pacote, né? Os reis da cocada, como se diz por aí, né? Então, existe, se a pessoa tiver mais conhecimento, tiver um olhar mais atento, vai ver que essas personalidades, elas estão constantemente vivendo num mundo à parte. É uma bolha onde elas estão se sentindo superiores. A gente pode até pensar numa bolha delirante. A única questão é que eles são super bem articulados. Então, para a pessoa que é desavisada, vai achar que o cara é o tal, a mulher é muito especial. Ela, nossa, como fala super bem, porque a maioria dos narcisistas, eles têm uma articulação verbal muito boa, eles se compõem de uma maneira assim estonteante. Então, todos esses narcisistas, eles têm um delírio, uma bolha ilusória de empoderamento, de achar que eles são melhores do que os outros, tanto mulheres quanto homens. Então não se iludam, quem é mulher fala assim, não, só os homens são, e quem é homem fala assim, não, as mulheres são. Isso daí é para todos. Nesta nossa atualidade está muito mais escancarado porque nós estamos no século 21. E é o século que a gente fala que é a era do vazio, que é a era do narcisismo, a era que você precisa se preencher fora, preencher o personagem, para que você tenha a ilusão que está aqui dentro preenchido. E você não foi devidamente preenchido, nem de afeto e nem de estrutura para lidar com frustrações, com as frustrações da vida. Ao contrário disso, você se transforma numa pessoa superior, com uma ilusão que você é superior e que os outros estão ali para servi-los, porque você não pode, em hipótese alguma, um ser superior passar por nenhuma frustração. E aí é que está o grande erro, porque eles sim vão ser os mais frustrados. Olha que interessante, ao mesmo tempo onde eles andam com esse quê de superioridade, eles ficam incessantemente brigando com as pessoas, achando que eles não estão sendo vistos na medida em que eles merecem. Então eles têm esse sentimento de grandeza, de arrogância, e eles vão fazer os outros se sentirem menos, porque essa confiança que eles têm, que parece que é tão plena, acho que não é tão plena assim, porque essa confiança que eles têm nesse delírio de grandeza precisa ser alimentada constantemente em detrimento do outro, para eles continuarem se sentindo os tais, os melhores. Então, o que eles vão costumeiramente fazer? Eles vão ser as pessoas que vão, inclusive, trapacear os outros. Eu já vou falar sobre os trapaceiros emocionais. Acabei de escrever um artigo sobre isso e eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre quem são esses trapaceiros emocionais. São aqueles que vão iludir, ludibriar toda a percepção das vítimas sobre elas, sobre a identidade delas, porque eles vão se sobrepor a elas. Então, se eles estão em ambiente de trabalho, eles vão fazer um trabalho muito melhor do que o delas, ilusoriamente, mas eles vão minar tanto a autoestima daqueles que vão estar com eles, que eles literalmente vão trapacear toda a qualidade do trabalho. E muitas vezes, sabe aquela história de que a pessoa faz o trabalho e o outro que apresenta e leva a fama? É por aí para pior.
Então são esse tipo de pessoas que levam os menos esclarecidos a terem aquele conhecido burnout, né? Porque quando você pega um chefe deste nível, tudo que você faz não é suficientemente bom, então sempre você está devendo algo, assim como nos relacionamentos afetivos homem-mulher, mulher-homem, mulher-mulher, homem-homem, seja o que for, assim como nas famílias narcisistas, com mães narcisistas e pais narcisistas. Muito bem, esses narcisistas, todos, em qualquer situação que eles estiverem, eles vão extrapolar, eles vão atacar todos os relacionamentos interpessoais que eles podem ter. E tem uma razão fundamental disso. Por quê? Porque eles não têm empatia, eles não desenvolveram a capacidade empática, eles estão cegamente em função de ter o poder, o supremo magnânimo. E se eles são os magnânimos, o que acontece com a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro? Não é nem que eles fazem isso de propósito, nem tem espaço no psiquismo deles se colocarem no lugar do outro. O que acontece? Muito. Eles acabam sendo extremamente tiranos com os outros. Eles não têm empatia, eles não sentem. Eles falam assim: o que você acha se você estivesse no meu lugar, passando por isso que você está me deixando passar? Se a pessoa fala algo nesse nível, sabe o que eles vão falar? Eu falo assim: não sei, porque não é comigo. Então é assim, aquele que bate e depois pisa em cima, porque eles não se comprometem com o mal que eles podem fazer ao outro. E eles têm articulações tão pesadas que a pessoa, no fim, ela fica em dúvida se ela própria é a culpada. Então é uma situação bastante difícil, e as pessoas têm me falado muito que é uma bênção eu poder falar com todas as letras que sim, isso existe. Eu vejo que os meus pacientes no consultório ficam validados quando a gente percebe que existe sim. Eles vêm me buscar para ter uma nomeação, uma validação de que sim, ele está passando por um relacionamento abusivo, quando está, porque não é sempre que está, mas no momento que está, existe tanta invalidação e tanta dúvida sobre si mesmo, que uma validação externa, uma compreensão, um olhar que legitima toda essa dúvida que a pessoa tem, já é um passo para a sanidade. Então, essas lives que eu tenho feito, elas são muito em função dessa legitimização também, para você poder saber que sim, você pode sim estar passando por um relacionamento abusivo, e que o louco não é você, e que é aquele louco que, se a gente pode falar em termos de loucura, o desarranjo do psiquismo pode ser um ataque a você ficar em dúvida sobre a sua sanidade, mas a sanidade que está comprometida não é sua, é do abusador em amplo espectro, como eu estou comentando aqui com vocês. E é muito interessante porque, assim, como características, hoje eu estou falando os tipos de narcisistas perversos, de narcisistas adoecidos. Então, dentro desses tipos, eu vou nomeando nessa live vários tipos que existem, como são facetas, né? Como se fosse um leque, são facetas de funcionamento desse olhar de automagnanimidade, que precisa a todo custo ser sustentado, porque ele não é tão sólido como se imagina. Então, ele precisa sustentar essa imagem porque ela é fluida, ela não é tão fixa como ele se coloca. Mas uma coisa, ele ou narcisista, a narcisista, uma coisa que é bastante importante é que, por menos que seja sólido, esses narcisistas, só reiterando, eles não possuem a capacidade empática, eles não têm a capacidade de se colocar no lugar dos outros e de empatizar, de sentir o sofrimento que eles próprios podem estar causando nos outros. Então, muitos deles acreditam nessa magnanimidade que os outros o estão invejando. Então a gente já vai para os tipos de narcisistas, né? Então que os outros podem estar invejando eles, a posição que eles alcançam, os amigos que eles têm. Então, com isso, eles vão vendo as pessoas
e facilmente eles se sentem atacados. É interessante, né? Porque se as pessoas invejam, tem uma pergunta que eu vou falar, se as pessoas veem, depois eu vou ler as perguntas, eu vou responder para todos, vocês podem deixar aí que eu vou respondendo as perguntas, né? Então, eles acham que as pessoas os invejam e por conta dessa inveja que eles têm, eles ficam meio paranoicos, né? Querendo se proteger e achando que por eles serem melhores do que todos, as pessoas querem quebrar a imagem dele, que é o próprio medo deles de saírem do controle, que eles precisam ter o controle sobre tudo e sobre todos, porque eles não podem perder esse lugar de poder, porque o fundo é falso. Então eles matam e morrem para eles ficarem neste lugar de suposto poder. Muito bem, então vamos falar um pouquinho desses tipos, dessas variáveis que existem nas manifestações dos narcisistas, né? Então a gente vai ver que tem aquele narcisista que é o pseudo bonzinho. Olha, vamos pensar nisso daí, porque todos são trapaças, né? São jeitos de funcionar. Mas olha aquele que é o pseudo bonzinho. Então você vai pegar a mamãe narcisista, e que tem todo o perfil narcisista e que ela sabe, inclusive, que existe o narcisismo, né? E mesmo aquelas que não sabem, e que elas vão ficar do lado das filhas, que são o bode expiatório, do filho bode expiatório, do filho mesmo, o filho dourado, os filhos que ela vai projetando ali, e aí ela vai ser a boazinha. Então ela vai estar do lado e ela vai estar dando sempre opiniões com muito amor e com muito carinho, mas são opiniões nocivas, são opiniões que não vão ajudar em nada, são opiniões que vão em detrimento à imagem dos filhos, que são, ela vai tomar atitudes que vai confundir os filhos se isso realmente é amor, porque na maioria das opiniões que ela oferece para os filhos, ou dos comentários que ela pode fazer de uma outra pessoa em comparação, porque elas gostam muito de triangular, né? Então, o fulano, ele fez aquela faculdade e deu muito certo a faculdade do fulano, e a pessoa está tentando fazer uma faculdade diferente, ele sim se deu bem na vida, e aí quando o filho vai reclamar, fala assim: mãe, e eu? Eu estou tentando fazer, eu estou estudando, você sempre fala do outro, e aí vem aquela dose de culpa. Poxa vida, eu não posso falar do fulano, eu só dei um exemplo, eu falei por falar, porque são pessoas da mesma idade, eu me lembrei ao acaso. Então, o jeito de confundir é uma manobra de trapaça mesmo, de trapaça emocional muito perigosa, porque a mãe fala: eu só falei isso, eu só disse aquilo, você sempre está querendo mostrar que eu não sou boa com você, e eu falo as coisas assim com muito amor, eu estou fazendo uma participação na sua vida. E aí o que ela vai conseguindo? Além de trazer dúvidas para esse filho, que ela é a mãe que deveria cuidar, que deveria ser uma referência de segurança e de afeto, ela vai causar dúvidas, mas então será que fui eu mesmo que não entendi a minha mãe? Mas não é possível que a minha mãe faz isso, não é possível que a minha mãe está me comparando, ou que a minha mãe sempre põe um defeito na minha roupa, ou que o meu cabelo é tão ruim assim, ou que ela quer que eu arrume o meu cabelo. Eu estou falando de falas de pacientes que eu já ouvi muito. Ou ela quer que eu arrume o meu cabelo de uma maneira que fica tão feio para mim, ela me obriga a ir para a escola desse jeito a vida inteira, e eu passava muita vergonha com essas roupas horríveis, e eu não tinha poder de escolha para as minhas roupas, e eu sofri bullying por causa disso, ou mesmo quando eu não sofri bullying, eu me sentia de lado das pessoas, e ela falando que só queria o meu bem, e que ela sim sabia como escolher as minhas roupas. E no meio de toda essa confusão, quando saiu em público, saiu muito bem, a família perfeita. Então esse é um detalhe dessa mãe que é a mãe boazinha, né? Então é um tipo de mãe
Agora a gente vai falar, eu estou falando um pouquinho das mães, mas obviamente que o marido pode fazer isso com a esposa, né? Eu já tive casos de maridos que colocavam a roupa que a esposa devia vestir na cama, assim, falaram assim, não, você vai vestir essa roupa e a roupa que você escolhe não é uma roupa legal, eu sei escolher a sua roupa. E a pessoa usava uma roupa que nem condizia com ela, com o biotipo dela, e ela estava à mercê de usar essa roupa, porque senão esse marido fazia aquela ameaça de abandono e ameaça assim, puxa vida, eu estou cuidando de você, eu estou vendo a tua estética, porque você não tem uma estética boa, você não fala, por exemplo, você não fala bem, eu estou te ensinando as coisas e está colocando ela lá embaixo, inclusive fazendo ela usar uma roupa que não tem nada a ver com ela e gerando culpa e gerando um desconforto enorme e deixando a vítima refém em vários lugares, porque ela é amada porque alguém que cuida, mas alguém que está agindo contra a natureza dela. Isso é um sequestro de identidade. Vocês percebem que grave que é isso? Então esse é o abusador bonzinho. E a mulher também faz isso com o homem. Ela fala assim, nossa, você não fala direito, você não conversa direito, você faz isso, você faz aquilo. Então tem para todos os lados isso daí. E a gente tem também aquele narcisista que ele se mostra, olha que trapaça, hein? Ele se mostra emocionalmente dependente. Então, como que ele faz? Só que é assim, é uma manobra para isolar as pessoas, os cônjuges, do convívio social. E como que é o que é emocionalmente, entre aspas, né, dependente? Qual que é a trapaça deles? É aquele que ele vai nos lugares e, ao contrário daqueles narcisistas que só eles falam, só eles aparecem e as esposas começam a ficar invisíveis porque o que elas falam parece que é inadequado, ou as mulheres falam e o marido parece que é inadequado e elas não estão nem aí, parece que fazem questão que o marido pareça inadequado porque elas vão ficar mais magnânimas ainda. Existe aquele também que faz o dependente emocional. Então olha que manobra interessante, né? Que eles são bons no que eles fazem, isso a gente tem que admitir, eles são muito bons. Então eles não vão saber se sociabilizar direito no ambiente da esposa, por exemplo, né? Ou a esposa não vai se sociabilizar direito no ambiente do marido. O que ela faz? Ela vai ficar assim, sem falar. Ela vai ficar de mau humor, ela vai ficar de lado. E aí esse marido, né, ele vai ficar incomodado, porque a esposa está quieta, a esposa está fazendo um clima de que ela não está interagindo no grupo. E ela vai falar assim, não, mas tudo bem, eu tô bem, só tô aqui quietinha. Ela vai pegar o celular lá no cantinho, vai ficar lá no celular, não vai sociabilizar dentro da família do marido, né? Ela vai ficar lá quietinha e depois ela ainda vai dizer, na hora de ir embora, assim, olha aquele lá, eu achei que estava falando de você, ele não é tanto teu amigo assim, vai fazer aquelas manobras para ir fazendo o isolamento do marido, das relações de família, das relações sociais, e isso daí acontece demais. E é muito interessante porque hoje em dia a gente vê muito, nossa, engasguei aqui. A gente vê muito que as pessoas estão ficando despertas, então eles estão cada vez mais percebendo o quanto que essas manipulações vão ficando mais evidentes. É isso mesmo, fazem intriga, então elas, tipo aquela coisa assim de achar pelo em ovo, né? Só que elas se fazem de vítima, vamos dizer as esposas, né? Vamos dar o exemplo X, se faz de vítima, então ela vai numa saída social e ela já falou as coisas anteriormente e ela vai ficar aquele silêncio constrangedor, porque ela está vendo que ela não gosta, mas ela é a esposa boazinha, ela é a esposa que vai. Até que esse marido desiste de frequentar o meio social
por conta disso. Então é melhor não frequentar do que esse mal-estar provocado. E aí o que acontece? Ela ganhou, ela isolou ele. Por quê? Porque a atenção tem que ser só para ela. Ela é a mais importante. Ela não vai conseguir deixar que ele esteja no palco aí da vida, não é? Então a esposa faz isso com o marido, os maridos narcisistas fazem muito isso com as esposas e por aí vai quando existe essas mentes adoecidas. E isso é uma trapaça emocional, porque muitas das pessoas que não são avisadas, elas acabam entrando nisso daí e ficam achando que ou é melhor ficar quieto, porque o mau humor e o clima é tão ruim, deixa pra lá, então nem vale a pena ter essas amizades, nem vale a pena me dar com a família, porque tem tanto mal-estar, depois ele fala tanto, ela fala tanto, que é melhor eu ficar quietinha no meu canto, não sociabilizar, e aí pelo menos eu tenho paz em casa, e ele, que fica no lugar do supremo poder, ele não vai me abandonar. Olha isso, gente. Olha isso, porque ela está num lugar muito primitivo dela, ou ele está, onde ele tem um medo de abandono, que é o que esses abusadores instalam nisso daí. Então são relacionamentos muito difíceis aí, de que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de despertar. Aqui tem uma fala da Carol, né? Tenho pavor de me tornar narcisista, considerando que nasci de uma. Quanto mais lúcido você tiver, menos oportunidade de repetir o cenário você vai ter, tá? Então, isso daí, de uma certa forma, é uma tirania. Vocês percebem que é uma tirania, porque vai tirando a vida prática da pessoa, vai isolando. Isso daí acontece, inclusive, também em trabalho. Então, existe uma crítica massiva sobre o comportamento da esposa, do esposo no trabalho. Então, muitas das pessoas falam assim, você não precisa trabalhar, olha, você só tem problema no trabalho, que é o que a maioria das pessoas tem, não só no trabalho, mas na vida. A vida tem problemas e a gente vai aprendendo a lidar com os problemas e a gente se fortalece por aprender a lidar com os problemas. Então, quando a pessoa aceita não trabalhar mais, ela está contando para si mesma que ela é um fracasso, que ela não sabe lidar com a adversidade, se é que tem adversidade. Então, ela está dando espaço para que o narcisista avance nas possibilidades de abuso. Então, é infinito isso daí, né? Porque quanto mais se cede, mais se invade. Muito bem. A pessoa que é narcisista, ela é extremamente possessiva e ela precisa muito e incessantemente controlar os outros. Então ela vai controlar ações, ela vai controlar telefonemas, ela vai controlar... Esse é um outro aspecto de narcisistas, né? Que eles vão ser extremamente ciumentos, extremamente controladores, conservadores do jeito que eles acham que tem que ser. Então a gente vai falar também agora um outro tipo de narcisista que ele vai inventar, né, que ele é o moralista. E ele é o moralista quebrando toda a moral da esposa, da filha, até de situações que a gente pode até imaginar de religiosos, sei lá, eles podem estar em qualquer lugar. Então eles vão usar essa questão que existe, esses narcisistas também, que são aqueles que são, a gente chama de narcisista messiânico, né? Que é o narcisista que ele se empodera de alguma crença que não precisa efetivamente ser religiosa, mas alguma crença que lhes oferece um tal poder. Então eles montam em cima desse poder. Eles são os messiânicos, aqueles que vieram para trazer uma palavra de conhecimento
e de sabedoria em detrimento do outro. Eles ficam no lugar de suposto saber, eles arrumam os adeptos a eles e com isso eles começam a fazer aquela grande lavagem cerebral e muitas vezes eles fazem isso daí em massa e fazem muito bem ou em pequenos grupos, tanto faz, mas eles vão ter a maestria em nome da própria magnanimidade, porque isso eles nunca vão abandonar, essa própria magnanimidade, eles vão atuar contra aqueles que vão sair do controle deles, porque todos precisam fazer aplauso à magnanimidade, e quem não fizer vai ser punido, e aquele que vai ser punido, ele vai punir de uma maneira muito peculiar, que é rebaixando, dando culpa, deixando a pessoa com vergonha, envergonhadíssima. Então pensa nisso, nas mães narcisistas que expõem os próprios filhos, até em professores que acabam expondo crianças. Isso daí existe em todas as áreas e as pessoas precisam ficar bem despertas, não como hiperproteção dos filhos quando isso acontece em escolas ou em outros lugares, mas também como um lugar onde avança a linha vermelha do que é viável dentro dos limites do que a pessoa pode ter segurança do desenvolvimento da própria identidade. Então, situações que são humilhantes, situações que envergonham os outros em público, ou mesmo que seja entre poucas pessoas, precisa se prestar bastante atenção quem tem o direito de fazer isso daí com o outro. Quem dá o direito para o outro ter esse lugar de poder para denegrir o outro e depois alisar, e depois deixar a coisa meio confusa. Então as pessoas precisam ficar bem despertas e saberem bem que esse tipo de abuso de autoridade, de abuso messiânico, ele existe, tá? E agora eu vou falar sobre outra faceta do narcisista, que eu falei um pouquinho, vou falar um pouco mais, que é aquele narcisista que ele só fala com as elites, aquele narcisista que ele se acha o tal e que quem não estiver na classe social AAA, que ele imagina que é a especial, não é nem mortal, nem existe perto dele. Então ele vai falar, talvez ele nem enxergue. E atentem, né? Porque ele pode sim fazer isso daí com um filho, ele pode enxergar o filho como se fosse de uma classe. É incrível falar isso daí, né? Mas ele pode enxergar o filho como se fosse de uma classe muito inferior à dele. Eu tenho histórias de scapegoats, né? Que são dos filhos bode expiatórios, e que eles foram criados com o irmão ou a irmã, sei lá, que foi o Golden Child, que foi a criança de ouro, e que a diferença de percepção foi tão grande, e que um vai para uma escola X, a outro vai para essa escola, e que num nível social daquilo que os pais acham que é referência de elite, né? E o que vai na escola inferior, de acordo com a percepção dos pais, ele é totalmente, escancaradamente rejeitado como aquele que não tem a possibilidade, porque ele nunca vai ser bom o suficiente, porque ele não é a pessoa digna de ocupar esse espaço nessa família. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O mais interessante é que esses scapegoats, o que mais acontece é que são os que mais se sobressaem, que são os que eles não têm nada a perder, né? Então eles vão, aliás, eles têm que se ganhar e sobreviverem, e eles são aqueles que costumam ser os mais esforçados, mesmo quando tem sequelas emocionais por conta de tanto abuso. Aqueles que vêm das famílias de narcisistas. Eu não estou falando dos casais, que um é em detrimento do outro, mas eu estou falando de filhos. Hoje eu estou fazendo um pupurri, às vezes eu falo das famílias, de mães, de pais, aqui às vezes eu falo, hoje eu estou falando no geral dos tipos e das possíveis consequências, e para as pessoas ficarem despertas e saberem
com quem que elas estão lidando, né? Então a gente vai ter aquele narcisista, um outro tipo que aparece, né? Que é muito interessante, que é aquele que fica imaginando que ele é tão o cara, que ele cria histórias tão mitômanas, né? Tão diferentes sobre ele, que ele inventa. Então ele inventa que ele foi fazer uma viagem X, ele inventa que ele já falou com o presidente tal, então que ele já esteve em tal roda, que ele é amigo de fulano, para ele ficar nessa fantasia de superioridade. E é incrível porque a gente pensa assim, olha, um dia a casa cai a pessoa e vê que ele nunca falou com ninguém. Sim, isso daí na maioria das vezes acontece, mas muitas vezes não acontece também. Então ele fica nessa elitização e acaba deixando as pessoas achando que ele é magnânimo, e ele vai conseguindo e galgando espaços e vai colocando aqueles também que não estão no escopo narcisista deles, que como todos eles funcionam, né? Eles vão rebaixando as pessoas e vão ficando associados àqueles que eles acham que vai poder ajudá-los, porque eles usam, as pessoas têm utilidade para eles, né? As pessoas são utilitárias. Então aqueles que vão poder ajudá-lo a subir no ranking, né? Deles próprios. É interessante porque é uma jornada cega de ter que estar cada vez em mais magnanimidade. Muito bem. Vou falar agora, estou falando rápido, né? De todos os tipos assim, mas assim, vou falar agora de um outro narcisista. É aquele narcisista que é o sofrido, aquele que passou por histórias terríveis. Lembra que o narcisista, ele sempre precisa ter um lugar especial. Então esse é o dodói. Esse é o narcisista sofredor, o mártir, que passou por histórias muito difíceis e que ele provoca que o outro seja cuidador dele e, sendo cuidador dele, não vai poder ter tempo para cuidar da própria vida. Legal? É isso que eles fazem. Eles vão roubando a identidade dos outros de todos os jeitos. Uma das manobras, uma das trapaças é essa. Então, qual que é esse tipo de trapaça? Eu sou o sofredor, eu sou o que mais fui perseguido na minha vida, eu fui perseguido na escola, eu fui perseguido pelos meus pais, pelos meus amigos, a minha vida só teve estragos, eu tive isso, eu tive aquilo, e vão inventando dramas, muitas vezes dramas reais, mas assim, o uso que é feito desses dramas para que eles sejam enaltecidos ininterruptamente, porque eles são os coitados. E quando a atenção se volta para outro lugar da vida das pessoas que estão à sua volta, existe aquela fúria narcísica, que eu já vou falar desses furiosos, aquela fúria narcísica, mas esses são sofredores, então a fúria deles é depressiva, é o choro porque não está recebendo atenção suficiente, é a manipulação pela culpa. Então essa fúria, essa vingança, esse lugar assim cego, ou eu apareço ou eu apareço. Então ou eu apareço pela magnanimidade, ou eu apareço porque eu coloco os outros em detrimento a mim publicamente, ou eu isolo a minha parceria, tudo isso que eu já falei nessa live. Ou eu isolo a pessoa da própria vida, eu tiro a identidade da pessoa porque eu sou mais importante, e vai ser pela dor. E se você não enxergar e não fizer isso, porque eu estou controlando o seu olhar, e tem que ser para mim. Se você não fizer isso do jeito que eu quero, porque eu estou te monitorando, eu vou sofrer mais ainda, e você vai se culpar mais ainda, porque você é responsável pela minha vida. Difícil, né, gente? Difícil, mas tem muito disso. Eu tenho certeza que quem ouvir essa live, ela vai se identificar. E tem isso de todos os jeitos, Muito bem. Agora a gente vai falar sobre aqueles narcisistas que eles são os narcisistas que eles têm a verdade absoluta, que eles trapaceiam emocionalmente, que eles deixam as vítimas confusas, como é de praxe de todos os narcisistas que são narcisistas mais adoecidos, né?
Mas esses, eles usam a tirania, eles usam a fúria. E essa fúria costuma ser avassaladora. É uma fúria que também eu vou pôr um plus nessa fúria. É uma fúria que vem junto à vingança. Então, se por acaso nas manipulações de poder deles e nas trapaças, onde eles vão denegrir filhos, eles vão querer tomar o espaço, se o filho está com uma dor no joelho, eles tiveram uma dor muito maior e o filho está ardendo em febre e ele que vai cuidar da própria vida, porque não são todos os narcisistas que ficam bonzinhos quando os filhos estão doentes. Alguns sim, porque alguns se sentem superiores e aí sim eles vão cuidar dos filhos e que confunde os filhos também. Porque os filhos, as esposas, os maridos, falam assim, quando eu tô doente ele cuida tanto de mim, ele me dá o remédio, põe o remédio do lado da cama, faz questão de cuidar de mim. Por quê? Porque você é menos quando você tá doente e ele pode ser mais. Então tem que ter esse olhar de perceber que tipo de jogo que esse narcisista tá fazendo. Agora, tem os narcisistas que mesmo se você adoece, eles não vão ter a empatia de ter o cuidado com você. Eles vão achar que você está roubando a atenção que você deveria dar para ele. Então vê que tem várias facetas. Eu tenho pacientes que adoeceram seriamente, muito seriamente, com doenças gravíssimas, e que existia assim reclamação. Eu tive um paciente X que ele estava passando por radioterapia, quimioterapia, e que a esposa reclamou que agora todas as atenções vão para você só porque você está doente. Imagina isso, gente. Então é uma audácia de saber que tem um espaço tão maluco para poder falar uma coisa nesse nível e se der esse espaço e achar que tudo bem falar isso daí. E se o adoecido vai e reclama, além de tudo ele vai ter a fúria narcísica. Poxa vida, eu tô o tempo todo, eu te acompanho lá na radioterapia, tá? Eu não posso ter uma descarga emocional, eu não quis dizer isso, mas falou, né? Eu não quis dizer isso, eu só tava desabafando, você isso, e vai colocando culpa e depois ainda se vinga. E começa a lembrar de um monte de situações, a pessoa doente, sem empatia nenhuma, e vai lembrando de situações e vai falando, porque é uma maestria, que é aquilo que eu sempre falo, eles são muito bons, né? Então eles falam, e mesmo quando a pessoa está adoecida, ela quase que pede desculpas por estar doente, né? Por estar doente, e chega uma hora que ela desiste e emudece. E uma das piores situações que acontecem quando as pessoas são vítimas destes abusadores é quando a pessoa se cala, porque ela não cala só na palavra, ela cala na mente, e depois, com o passar do tempo, a dificuldade de raciocínio fica sendo estonteante, tem que voltar a parte neurológica a funcionar, nem memória funciona, não dá para fazer as sinapses direito, porque por exemplo, se você para de andar de bicicleta e sabe andar de bicicleta e você vai ter que aprender a se reequilibrar de novo para lembrar. O cérebro é igual, se você se cala o cérebro também. Então é muito, muito sério esse tipo de situação de relacionamento abusivo, né? Então, pessoal, hoje eu queria dar para vocês mais uns conceitos aí sobre como que eles funcionam, para vocês ficarem bem despertos dessa façanha, porque eles são realmente bons no jeito que eles sabem fazer o gaslighting, né? Que essa confusão mental, essa inserção de culpa, porque eles estão ininterruptamente controlando a tudo e a todos para que eles possam estar no lugar que eles necessitam adoecidamente e tanto de se sentirem melhores do que os outros e se sentirem os magnânimos. Bom, não preciso dizer, mas eu vou dizer que quem precisa estar tão assim é porque está totalmente dissociado de uma parte que é a pior de todas, que é o que eles projetam nos outros, que é a baixa autoestima, esse sentimento de vazio e esse lugar que é o pior dos mundos, que eles
matam e morrem para não acessarem. Então eles preferem projetar tudo no outro e eles ficam numa luta de uma vida porque eles são dissociados, eles nem entram em contato, não é nem que está no subconsciente, ele está no não consciente mais. Né? Subconsciente ainda fala, aqui é não consciente, eles não acessam. E esse que está, é o grande adoecimento narcísico, da patologia narcísica. Então, a gente vai entender que é um adoecimento, e é um adoecimento como outras patologias mentais. Antes era de muito mais difícil compreensão, não digo que hoje não é, porque quem está nesse tipo de relacionamento que a gente chama de relacionamento tóxico, vai entender que essa toxicidade do relacionamento, ela diz respeito aos climas, ao silêncio que a própria pessoa faz, ao pisar em ovos para não mudar o humor do parceiro, da mãe, do pai, seja de quem for. Então isso é o tóxico, isso é o mal-estar, e que erradamente a pessoa entende que é um sentimento de pertencimento se ela se comportar da maneira que o abusador comanda. Então aí ela consegue ficar numa sensação de estar acolhido, e isso é falso, porque como eu ouvi outro dia um paciente meu falar, que ele estava numa relação assim extremamente abusiva, num casamento de alguns anos, de muitos anos, e ele estava entrando em falência emocional muito, muito complicada. E ele falou assim, olha, eu só não me separo, ele estava fazendo uma sessão de MDR, né? Ele falou assim, acho que eu não me separo porque eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo da solidão. E de repente, no meio do reprocessamento, quem quiser entender mais sobre EMDR, busca nas minhas lives e busca no meu site, www.silviamalamude.com. Tem no YouTube, tem também algumas lives que eu explico o que é MDR, que é bem interessante. E só para complementar, ele estava com medo de ficar na solidão, e de repente no meio do reprocessamento ele começou a chorar muito porque ele caiu em si, que ele já estava na solidão e que o medo dele era de entrar em contato com a tristeza e o mal-estar que ele já estava vivendo, e que ele ia ter que se deparar que ele já estava na solidão. Então, poder entrar em contato com a situação real de quem está sendo vítima e que está vivendo, e que por conta de toda essa manipulação fica com difícil acesso ao próprio sentir, o que de fato eu sinto, porque é uma manipulação para a pessoa o tempo todo se sentir culpada e favorecer a índole do narcisista, que é essa questão de magnanimidade. Então, o próprio sentimento, o que é que está acontecendo de verdade, fica meio que apagado. Então, ou num processo terapêutico, depois que a pessoa consegue, desejo até por essas lives, né, conseguir despertar, então vai ver o que eu sinto, eu tenho raiva, eu fico indignado, eu estou sendo apagado, eu estou confuso por causa dessa manipulação massiva que me faz me sentir culpada, e depois eu acho que a minha relação é boa porque teve um momento de trégua, mas isso é só mais uma faceta para deixar a situação um pouco calma, para você também não ir embora, porque o medo deles é o medo da pessoa ir embora também, porque ele quer tirar o olhar de magnanimidade, ele precisa do outro para esse outro confirmar o quanto que ele é magnânimo. Então, quanto pior a pessoa que estiver do lado desse narcisista se sentir, por mais que ele faça drama, por mais que ele diga coisas em detrimento da pessoa que está sendo abusada, ele sempre vai estar bem, vai chorar, vai falar que a relação não é boa, vai falar que isso, que aquilo, mas ele não vai fazer com que essa situação mude, porque depois ele se repete. Então, que as pessoas que estejam nesse tipo de relacionamento possam sair um pouquinho de cena e observar o cenário, o que de fato pode estar ocorrendo, e que essas falas massivas, esses teatros, eles são excelentes em teatros, eles deixam a pessoa com
aquela toxicidade. Fala assim, não, eu tô num lar, eu tô segurando a situação, não, eu sou um homem, eu não posso abandonar minha esposa, não posso de jeito nenhum, vou honrar isso daí, só que tá se matando também. Então, aqui não é nenhuma apologia para separação, muito pelo contrário, mas é para você estar casado em primeira instância com você mesmo, para depois poder fazer uma relação de dois indivíduos e não de um indivíduo que separa, que faz essa dependência maluca. Então, se você está num relacionamento bom, ok? Ótimo. Agora, se você está num relacionamento que tem toda essa dinâmica, presta atenção, vê onde que você está, vê o que você está fazendo com a sua vida. E é o que eu sempre falo, a sua vida é o seu maior valor. E a nossa vida aqui é muito, muito breve. Não vamos desperdiçá-la. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês de hoje. E desejo que tenha feito o meu serviço para vocês, que é a minha frase, que é a minha marca, né? Que é quanto mais despertos, melhor. Então, um super beijo para vocês e a gente se vê semana que vem com mais uma abordagem para despertar. Um beijão para vocês. Até semana que vem.